Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Riley TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di. Toda terça e sexta eu trago aqui casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em 2012 em Nova York. É a história sobre Jacob Nolan, conhecido por Jake. Eu vou me referir aqui a ele como Jake, ok? Ele, na época dos fatos, tinha 23 anos. Ele cresceu em Miami, na Flórida, e ele era o caçula de irmãos de 2 gêmeos. Ele é uma família de judeus. Ele tentou tirar a própria vida quando ele tinha 17 anos. Ele teve alguns problemas na adolescência, foi hospitalizado, foi tratado e foi diagnosticado como sendo bipolar. O transtorno bipolar é uma doença mental grave, crônica, caracterizada por graves mudanças de humor, oscilações que vão de profundas, sombrias depressões e períodos de incrível euforia, ideias grandiosas, falta de discernimento, tudo isso segundo a doutora Sacha Bartley. O Jack passou por grandes mudanças de humor enquanto cursava o ensino médio em Miami. Ele ganhou um concurso de prestígio porque ele inventou um aplicativo, uma ferramenta de estudo para iPhone chamado Flash Me. O rapaz era inteligente, mas ele também tinha depressão. E ele passou quase um mês de cama, não conseguia sair da cama. Os pais o subornaram com tudo para ver se ele saía da cama dizendo, por favor, saia da cama, vai para a escola, por favor, não perca outro dia de aula. Eles viviam implorando, mas o rapaz estava em grande depressão. A prima dele, Pamela Bushinger, é uma psiquiatra que trabalhava em Nova York. Algumas matérias dizem que era irmão dela, o Jacob, mas não era. O Jake, ele era primo dela. Ela, na época, tinha um filho de 4 anos vivendo com ela. Ela teve o filho com um ex-namorado chamado Dr. Michael Weiss, também é um psiquiatra. O Michael trabalhava em Manhattan também, tinha uma vida muito boa. O filho do casal ficava no apartamento com ela. E aí, ela resolveu dizer para a família do Jake que adoraria receber o Jake na casa dela e que ele poderia morar lá. Ele poderia ajudar a cuidar do filho dela e ela poderia dar os medicamentos do Jake nas horas certas e tal. E eles confiavam tanto nela, ela era psiquiatra, prima e tal, e o Jake conhecia até o pai do filho dela, o Michael. Ele havia ido até no bar mitzvah, junto com a Pamela, quando ele tinha 13 anos. A Patrícia e o Michael tiveram um relacionamento muito volátil e eles estavam tendo muitos problemas. Ele acabou terminando o namoro. E aí, depois de muita conversa, o Jake se mudou para a casa dela. Aí ficou lá, formou uma família, ele, ela e o filho dela. E toda manhã ela o convidava para que eles tivessem café na cama, que eu achei até uma coisa meio estranha, o rapaz ia até de cueca para a cama dela, ter café da manhã junto, ele, ela e o filho, uma coisa meio esquisita. Ela começou a encher a cabeça do Jake, dizendo que o marido dela estava fazendo coisas impróprias com o filho dela e que ele tinha que ser eliminado. E ela começou a fazer a cabeça do Jake. E aí ela arquitetou um plano. Primeiro ela disse para ele que queria que ele fosse queimado vivo na frente de um grupo de estranhos, mas aí o primo disse, não, que isso aí também eu não posso fazer não, essa coisa de fogo não. Aí no dia 11 de novembro de 2012, houve uma mudança no seguro de vida do Michael. Ele tinha uma apólice de $1,5 milhão a serem pagos caso o filho deles falecesse. E a Pamela disse que deveria colocar esse seguro também em nome dela. Então, olha só, um dia antes o nome dela foi oficialmente adicionado na apólice do seguro de vida. Então, se o cara perdesse a vida, não era só o filho que ia receber, ela era a primeira da linha também. Em 11 de novembro de 2012, a Pamela e o Jake foram ao Home Depot, que é uma mega loja que vende tudo para construção e eletrodomésticos e tal. E pelas imagens de segurança, eles foram vistos comprando um martelo que a Pamela pagou. No dia 12 de novembro, eles estavam juntos e ela estava preparando o plano. Ela desenhou um mapa para ele, mostrando aonde exatamente ficava o escritório do Michael, a clínica dele. Então a Pamela pegou uma marreta e colocou em uma grande mochila. E ela colocou também um objeto cortante de cozinha bem grande. E lá foi ele para a clínica do Dr. Michael. Ao chegar no prédio, ele deu um nome diferente e disse que ia ver uma outra pessoa. Pelo que eu vi, a clínica dele tinha uma sala, ele também morava nesse prédio, um local bem de luxo em Nova York. O Jake simplesmente esperou um paciente sair de dentro da clínica e o Jake disse que falou pro
pro Michael que ele tinha ido lá buscar uns papéis de algo sobre uma ajuda financeira que ele tinha que dar para a creche do filho dele. Então ele falou, se fingiu que ele tinha ido lá buscar esses papéis. O Michael saiu da sala por um momento para pegar esses papéis, ele conhecia o Jake, e o Jake colocou esse objeto cortante no bolso. O Michael não viu. Quando o Michael voltou, ele atacou o Michael com uma marreta que estava dentro da mochila dele, mas ele errou. Ele queria acertar na cabeça do Michael, mas em vez disso acertou no ombro. E aí os dois começaram a lutar, porque o Michael é um homem muito grande, forte também. Então, eles começaram a lutar e ele acabou tirando o objeto cortante da mão do Jake e usou contra o Jake, desferindo 8 ferimentos. O Michael, como eu falei, estava ali travando uma luta que já estava no corredor do prédio. Aí os vizinhos, ouvindo a gritaria, chamou a polícia. Ela disse que não podia ver a vizinha o que estava acontecendo, mas que sabia que ele era um psiquiatra, que tinha uma clínica lá, que ele morava no prédio. E ela começou a achar que talvez era algum dos pacientes dele que estava fazendo aquilo. Quando a polícia chegou, o Michael estava sangrando no corredor e o Jake tinha tirado uma selfie dele, todinho sujo, e mandou essas fotos para quem? Para a Pamela. E ambos foram levados às pressas para o hospital e ambos sobreviveram. O Jake não disse nada sobre a Pamela imediatamente para a polícia, mas depois de algumas semanas ele disse que fez isso a mando da Pamela. Mas houve um problema com sua credibilidade em primeiro lugar. Ele tinha uma doença mental e por causa disso eles não acreditavam em tudo que ele dizia. E ele começou a mudar a história constantemente. Ele disse que a marreta era muito pesada e ele não chegou a usar. Outra vez ele disse que o Michael pegou de dentro da bolsa dele a marreta. Mas aí a polícia diz, mas como que o Mike sabia que você tinha uma marreta dentro da sua mochila? Não tinha como ele saber. E outra coisa, o pior, por que ele foi lá levando uma marreta na clínica do cara? Em dezembro de 2015, a Pamela perdeu a custódia do filho, porque a juíza da vara de família entendeu que ela estava implicada como coautora do ocorrido. E o juiz deu uma ordem de restrição de 5 anos. Mas a Pamela ainda não tinha nem sido autuada e nem presa por crime algum, mas já tinha perdido a guarda do filho. Em 20 de março de 2016, o Jake foi julgado e ele tinha cerca de 23 anos na época, como falei. Ele admitiu o que fez, mas disse que foi manipulado pela Pamela. O advogado arguiu que o Jake tem uma doença mental e ela o havia manipulado. O Michael falou na corte para o juiz que o verdadeiro culpado de tudo aquilo era a Pamela e ele queria que isso fosse considerado. A psiquiatra doutora Sasha Bardey, que avaliou o Jake para a defesa, ela disse, abre aspas, ele é uma bagunça. Ele é tão prisioneiro da sua própria mente que não consegue chegar a lugar nenhum da vida. Fecha aspas. Então o rapaz era bem problemático. Ela disse que o Jake contou para ela que não há um dia sequer que passe sem que ele pense em não tirar a vida dele. A doutora Sasha comentou sobre uma foto que a Pamela, o filho dela e o Jake estão deitados na cama juntos, os três. E o Jake, como eu falei, basicamente de cuecas. Claramente mostrando o nível de conforto que ele realmente sentia lá. E ele disse que não era incomum pela manhã a Pamela convidá-lo para deitar na cama com ela e o filho. Mas a doutora achou as imagens profundamente perturbadoras. Ela diz que quando você pensa que está vendo fotos essencialmente de um paciente seu psiquiatra, isso é realmente horrível. Porque ela continuava dando as medicações para ele. A família do Jake ficou preocupada também com as mensagens de texto do Jake no celular dele. Uma das mensagens é, você é a pessoa mais divertida de se amar. Ela mandando pro primo. Você é tão bonito. Ela o chamava de amor, docinho. As mensagens continuavam, você é notável, você é brilhante, tenho tantos pensamentos sobre você. Mas o Jake disse que nunca houve nada, nenhum interesse romântico, nenhum relacionamento ou algo entre eles. Mas ele disse que era, assim, uma forma que ele descobriu. Hoje ele sabe que tudo aquilo era uma manipulação. O Jake acreditava que o Michael estava fazendo coisas impróprias com o próprio filho, que na época tinha 4 anos. E ele disse, abre aspas, dei tudo por esta criança. Eu estava disposto a tirar a vida de alguém por esta criança. Ele também disse que não tinha ideia
de que dinheiro estaria envolvido. Ele achava que ela não o queria mais vivo pelas coisas que ele estaria fazendo com o filho deles. Mas ficou provado que o pai jamais fez qualquer coisa imprópria com o filho. Mas a Pamela convenceu o Jake disso, mas na realidade ela queria era o $1,5 milhão da pólice de seguro. A doutora Sasha disse claramente que o Jake nunca teve uma arma apontada para sua cabeça. Na minha opinião, psicologicamente falando, a Pamela substituiu o livre-arbítrio do Jake pelo dela. Ou seja, ela dominava o rapaz. E é muito isso parecido com uma seita, onde há uma modelagem dos processos de pensamento da pessoa para atender às ideias. E era isso que ela estava incutindo na cabeça dele. É como se fosse uma pequena seita. Tem duas pessoas nele, o líder do culto e o membro. Então ela era a pessoa coordenando, mexendo os pauzinhos e ele como uma marionete. O Jake falou na corte dizendo que na noite anterior ao ataque a Pamela disse que eu era a melhor pessoa de todos os tempos, que ninguém mais a entendia. E disse também numa entrevista que a Pamela também queria que ele injetasse no Michael alguns produtos químicos antes dele perder a vida, mas ele disse também que isso ele não faria. Mas ele também não disse para ela que não ia fazer, mas ele foi lá para tirar a vida do Michael. Ele mencionou que estava muito nervoso, que ele queria recuar, mas segundo ele não tinha meios para isso. Ele não poderia voltar para Pamela sem fazer isso. Ele disse, eu senti que eu não tinha escolha. O Jake poderia pegar de 5 a 25 anos de prisão. E ele foi considerado culpado da tentativa de tirar a vida do Michael e ele recebeu uma sentença de 9 anos e meio de prisão. Em outubro de 2017, finalmente, a Pamela foi presa. Quando ela foi presa, ela estava com o passaporte dela e o passaporte do filho, apesar que o filho não estava com ela. Então não se sabe se ela ia tentar fugir com o filho. Ela negou a autoria do crime, mas o promotor sugeriu que se ela se declarasse culpada, ela teria uma redução da pena para 11 anos e meio, porque ela poderia pegar a prisão perpétua. Ela, após pensar muito, decidiu aceitar. E em setembro de 2022, ela se declarou culpada e então ela aceitou o acordo de cumprimento de 11 anos. Mas, um mês depois, ela mudou de ideia, disse que ela queria retirar a confissão dela de culpada, encerrar esse acordo porque ela não tinha tomado a medicação que ela precisava ter tomado e ela aceitou isso não estando com sua mente completamente normal e que ela havia também fumado a erva verde e a mente dela estava um pouco comprometida. Mas o juiz disse não poderá voltar atrás na decisão e ele a condenou aos 11 anos de prisão, porque ela aceitou essa pena. Ela foi vista na loja Home Depot comprando a marreta, como eu falei. Quando ele tirou a selfie, para quem que ele mandou? Foi para ela. O Jake disse na corte, após ele ter feito isso, é como se ele tivesse acordado. E ele disse, oh meu Deus, isso é assustador. Ele disse que é como se eu tivesse acordado de um pesadelo. A Pamela deveria estar com raiva também do Michael pelo relacionamento ter acabado e, além do mais, poderia receber $1,5 milhão se ele não estivesse mais vivo. O advogado de defesa da Pamela, a doutora Mônica Nejarrin, disse que a Pamela estará livre em 2027 para começar uma nova vida e conectar com seu filho. Não há dúvida quanto ao amor dela pelo filho, segundo ela. Até parece que algum dia ela vai ver o filho dela, né? Que ingenuidade achar que vai ter jeito de ver o filho e ter um relacionamento com o menino. O Jake poderá sair em liberdade condicional em abril, agora, do ano que entra, 2024. E aí eu pergunto a vocês acham que a sentença de 9 anos e meio foi suficiente para o Jake e a de 11 anos para a Pamela? Eu acredito que sim, 9 anos e meio foi suficiente pela tentativa. Tudo bem, o Michael sobreviveu, mas o menino lá tem problemas mentais sérios. E eles levaram isso em consideração. Agora, a pena dela de 11 anos eu achei pouca. Ela poderia pegar de 5 a 25, por que não foi dada a máxima? É que só existia a palavra dele e ela comprando os objetos. Até aí, na defesa dela, eles poderiam arguir a defesa. Não, ele foi lá comprar isso com ela para uso próprio. E ele, por conta própria, foi lá tirar a vida. Então, eles não tinham uma prova, assim, material. E por isso ofereceram para ela, ao invés de você arriscar pegar 25, aceita 11. Ela falou, tá bom, então aceito 11. Mudou de ideia, mas não teve jeito. Mas qual seria a pena adequada
para essa mulher. Eu, na minha opinião, teria que ser a máxima, 25, porque o rapaz viveu, né? Então, seria essa. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês acharam esse vídeo interessante. Não esqueça de deixar aí o gostei de vocês, o like, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber notificações e nos sigam pelo Instagram. Toda vez que tem vídeo aqui, nós colocamos lá. E nos vemos. Até mais.